Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Olha, o meu casamento andava uma droga, monótono demais. Não havia mais paixão. Tudo tinha caído na rotina. E o pior é que a gente não fazia nada para tentar mudar a situação. Meu marido, aliás, há muito tempo já não ligava para mim. Chegava do serviço e ficava lá no canto, assistindo televisão ou então mexendo no celular. E também não dava a mínima para as crianças. Para se ter uma ideia, só puxava conversa comigo para perguntar que horas que o jantar ficaria pronto. Final de semana era pior ainda, porque ele saía e me deixava sozinha ali com os nossos filhos. No sábado, por exemplo, ele jogava bola. Depois ficava lá, tomando cerveja com a turma dele no bar da cancha. E no domingo era a mesma coisa. Depois do almoço, dava um jeito de sair para encontrar os amigos no boteco, sendo que a desculpa era assistir jogo que ia passar na televisão. Eu até caía na besteira de perguntar por que é que ele não assistia ali mesmo em casa. E a resposta era sempre a mesma. Ah, Valéria, em casa não tem a mesma graça. Beijinho, até depois. Ele mandava beijo, mas tudo ficava assim de longe. Porque beijo mesmo, de verdade, de encostar uma boca na outra, beijo com paixão, olha, fazia tempo que não rolava. Até mesmo na cama, num momento de intimidade, tudo era feito assim de modo mecânico, como se estivéssemos fazendo aquilo por obrigação. Eu gostava dele, sofria com isso, porque, puxa vida, não é para viver desse jeito, nessa distância toda, que a gente casa. Ele também gostava de mim, eu sabia disso. E também confiava nele, sabia que meu marido não era de aprontar na rua. Só que como eu já falei, faltava paixão, faltava vida, faltava tempero na nossa relação. Olha, tinha dias que eu ficava pensando no rumo que o nosso casamento tinha tomado. E sei lá, parecia que tínhamos nos tornado amigos ali dentro daquela casa. Irmãos, e não marido e mulher. Às vezes íamos almoçar na casa da minha mãe, ou então na casa da mãe dele. E sabe por quê que acontecia? Era o nosso único divertimento, por dizer assim. E sabe o que ele fazia? Quando a gente ia na casa da mãe dele, ou na casa da minha mãe, me deixava lá com as crianças e ia pro bar encontrar os amigos. Tudo para, segundo ele, assistir o maldito jogo na televisão. Apesar de já fazer muito tempo que a gente vivia assim nesse ritmo, eu sinceramente não conseguia me acostumar. Às vezes conversava com a minha cunhada, e outras vezes com a minha irmã. Eu me queixava e elas diziam a mesma coisa. Acho que para me consolar. Valéria, casamento é assim mesmo. Com o tempo, cai na rotina. Minha irmã chegou a dizer um dia: você não vê o Nelson? Você pensa que com a gente também não é igual? Vai se acostumando, minha querida. Depois que a paixão acaba, minha irmã, só fica mesmo a parceria, o companheirismo, a amizade. Eu pensava comigo mesmo, amizade? Mas não foi para ter amizade com meu marido que eu casei com ele, meu Deus. Foi para ter paixão, emoção, sentimento. Sabe, eu pensava diferente. Não conseguia ser tão conformada quanto a minha irmã e a minha cunhada. Para mim, casamento não tinha que ser assim. Estávamos casados há 10 anos. Mas contando o tempo de namoro, já estávamos juntos há 14 anos. E vamos convir, é muito tempo. Eu sei que é muito tempo. Tínhamos um casal de filhos. A mais velha das nossas filhas tinha 9 anos. O caçulinha tinha 5 e olha, se não fossem as crianças para me distrair naquela casa, minha vida já teria se transformado num mar de monotonia há muito tempo. Lembro que um sábado, ele chegou um pouco mais tarde do que o habitual, e já cansada daquela situação, eu dei uma dura nele. Bonito você, né, Eduardo? Onde você estava até essa hora? Como onde? Estava na cancha. Você sabe que depois do jogo a gente fica lá bebendo, conversando? Mas até esse horário,
Você por acaso sabe que horas são? Olha, nesse dia, foi a primeira vez que a gente discutiu feio. E eu falei que no sábado seguinte, cheguei a ameaçá-lo. Seria a minha vez de sair pra rua. Vai ser a tua vez de ficar cuidando das crianças, porque eu é que vou sair. Sabe, desabafei, falei que não aguentava mais aquela rotina chata, né? Ele sempre na rua e eu sempre em casa, cuidando da minha obrigação. Ele não falou nada. Só ficou olhando para mim assim, com aquele ar de pouco caso. Passamos, aliás, o resto daquela semana meio estremecidos. Quando chegou o sábado, saí do serviço ao meio-dia e fui direto para casa. Eu tinha passado a semana toda repetindo a mesma história. Iria sair depois do meu expediente com a minha amiga. E ele ficaria em casa cuidando das crianças. Ele não gostou muito. Tanto que resmungou um monte. O detalhe foi que ele não gostou mesmo. Mas só foi saber que teria mesmo, de verdade, de ficar cuidando das crianças, quando eu cheguei e comecei a me arrumar. Sabe, porque ele nem se importou muito quando eu falei que ia sair com a amiga. Problema para ele era ter que ficar em casa. Deu de ombros como se para ele tanto fizesse. Aquela indiferença toda. Só para ver como ele se importava comigo. Acho que é muito tempo que ele já tinha deixado de sentir ciúme de mim. Inclusive, falou que eu podia até sair, mas que não ia ficar cuidando de ninguém. Eu que deixasse as crianças com a minha mãe, ou então com a mãe dele. Claro que eu não fiz isso. Com o tempo, no entanto, como a situação não mudava, pensei comigo mesmo, você quer saber de uma coisa? Vou sair mesmo. Se ele pode, por que eu também não posso? Combinei com a Marcela, uma amiga do serviço, deixei as crianças lá com a minha mãe e fui me encontrar com ela no terminal do Campina do Siqueira. Acabamos indo à lanchonete sobre o lago que tem ali no Parque Barigui. E olha, eu estava tão desacostumada a sair. Fazia tanto tempo que eu não saía nem mesmo com o meu marido, que me sentia até meio deslocada. Lembro que assim que chegamos, pedimos alguma coisa para beber e foi só então que ela comentou comigo. Ah, eu esqueci de te falar. Eu chamei meu irmão para vir aqui também. Daqui a pouco ele deve estar chegando. Fiz mal? Para ser sincera, não gostei muito de ela ter chamado outra pessoa, mesmo que fosse o seu irmão, mesmo porque ela não tinha me avisado. Sei lá, eu queria conversar só entre nós, desabafar. E com o irmão dela ali, perto, não ia me sentir à vontade, até porque nem o conhecia. Só que fazer o quê? Dali a pouco, realmente, eis que aquele rapaz se aproxima da nossa mesa. Era o irmão da minha amiga, o Elton. E quando fomos apresentados, não sei o que aconteceu comigo, mas minhas pernas chegaram a amolecer. Ele tinha um sorriso tão radiante e um jeitinho assim tão calmo de falar. Trocamos um aperto de mão, ele puxou a cadeira, chamou o garçom. Além de bonito, tão simpático, tão educado, ficou puxando conversa comigo o tempo todo. Eu acho que ele não fazia nem ideia de que eu fosse casada. Porque pelas tantas, olhou para a Marcela e falou: nossa, Marcela, por que você demorou tanto tempo para me apresentar para essa moça? Ele falou aquilo e olhou para mim assim e ainda acrescentou: você sabe que eu sempre pergunto para ela se ela não tem uma amiga simpática, bonita, bacana para me apresentar e ela nunca falou de você? Eu fiquei toda sem jeito, encabulada, só que ao mesmo tempo orgulhosa. Qual é a mulher que não gosta de receber um elogio de vez em quando? E meu Deus, fazia tanto tempo que meu marido, por exemplo, não me elogiava. Na verdade, é tanto tempo que nem ele olhava na minha cara. A gente ficou ali conversando, ele com aquele jeito despachado, assim, sabe? Eu não usava aliança, porque tinha perdido ali mesmo, em casa. Costumava tirar quando ia fazer um serviço assim mais pesado, e um dia
Esqueci onde tinha guardado. Isso já fazia umas 3 ou 4 semanas. Já o Eduardo também nunca usou. Só nos primeiros tempos de casamento. E pelo fato de ser desse jeito, de eu não usar aliança, o Elton deve ter pensado que eu fosse solteira. Por isso, deve ter falado aquelas coisas, me deixando sem graça. Tenho certeza de que, se a sua irmã tivesse contado que eu era casada, ele não comentaria. Olha, não vou me fazer de inocente. Já tinha notado que ele estava me olhando com um certo interesse. Eu tentava disfarçar, mas só eu sei como me sentia quando ele me olhava daquele modo, direto, sabe, nos olhos. E teve uma hora que a Marcela foi até o toalete e, em vez de ir junto, até para não ficar sozinha ali com ele, eu acabei ficando. E foi nessa hora que ele falou, me olhando assim bem no fundo dos olhos. Olha, adorei te conhecer, sabia? Pena que a Marcela não tenha nos apresentado antes, né? Aliás, o que você vai fazer hoje à noite? A gente bem que podia marcar de sair para algum lugar, só nós dois. O que você acha? Em vez de responder, até porque, convenhamos, ele caiu matando. Eu fui tomada por aquela surpresa, tanto que fiquei muda, olhando para ele, mas sem dizer o que falar. E foi então que ele colocou a sua mão assim, em cima da minha mão, e fez assim um carinho, bem delicado. Olha, não sei nem dizer o que pensei naquela hora. Mas sabe, naturalmente que alguma coisa despertou dentro de mim. E eu percebi que era a hora de esclarecer a realidade. E tudo aquilo, a mão em cima da minha, aquele olhar, sabe, bem sério. Meu coração disparou. Aí no impulso, puxei a mão de repente, até meio assustada, e falei, olha, Elton, eu não sei se a Marcela te falou alguma coisa, mas eu sou casada. A expressão dele mudou na mesma hora. Foi só naquele momento que eu realmente cheguei à conclusão de que a minha amiga não tinha contado para ele. Você tá falando sério? Claro que eu tô falando sério. Ela não te falou? Não. Meu casamento, na verdade, não anda muito bem. Eu e o meu marido, a gente tá meio estremecido, mas de qualquer maneira, a gente é casado, né? Puxa vida, Valéria, você me desculpe, eu sinceramente não sabia. Falei que estava tudo bem, que eu já devia ter contado antes, já que a irmã dele não tinha contado, mas ficamos assim meio constrangidos dali para diante. O clima meio que mudou. Deu para notar que ele ficou frustrado. Até a minha amiga percebeu algumas coisas de estranho no ar quando voltou lá do banheiro. Olhou para mim, franziu a testa, só que não fez nenhum comentário. Quando começou a escurecer, a gente foi embora. O Elton estava de carro e nos deixou ali no terminal do Campina. Trocamos um beijo assim no rosto, na hora da despedida. E não sei explicar, mas fui embora com a imagem dele no pensamento. Eu tinha gostado tanto de conhecê-lo. Pena que tenha ficado no fim aquele clima assim meio esquisito depois que eu falei do meu casamento. Mas sabe, a lembrança dele me olhando com aquela expressão assim profunda me fazia até suspirar. Passei na minha mãe, peguei as crianças e fui direto para casa. Meu marido, para variar, ainda não tinha chegado da rua. Provavelmente estava lá no bar da Cancha, como fazia todo sábado. Dei comida para as crianças, depois fiquei ali no sofá assistindo televisão, até que pelas tantas, meu celular apitou. Era uma mensagem da Marcela, falando que seu irmão tinha adorado me conhecer. Que não tinha parado de falar de mim, nem um segundo, depois que eu saí do carro, ali no terminal. E sabe, aquilo mexeu tanto comigo, de um modo assim que eu não sei nem explicar. Até que no fim, ela ainda completou com aquela frase.
Olha, ele já está me enchendo a paciência para eu passar teu número. Posso passar? No impulso, sem saber o que dizer, falei que podia, que não tinha problema nenhum. Pois sim. Claro que tinha problema. Imagine se não. Eu era casada, mãe de 2 filhos, passando o número de celular para um cara solteiro. Claro que tinha problema. Só que, sabe, me deu aquele impulso e eu acabei me deixando levar. Olha, eu fiquei num estado, depois daquela revelação da minha amiga, era uma mistura de medo e empolgação. E ela de fato passou meu número para ele. Porque naquela mesma noite ele mandou a primeira mensagem. Nada demais, apenas um desejo de boa noite. Eu respondi, retribuí o cumprimento e a partir daquele dia eu passei a viver uma situação que sinceramente não imaginava. Passei a pensar no Elton mais do que deveria. Ficava lembrando daquele dia lá naquela lanchonete do parque. Ele me olhando com aqueles olhos de interesse. Meu Deus, há quanto tempo meu marido não me olhava daquele modo? Anos a fio. E a verdade é que me fez tão bem me sentir desejada, cobiçada. Pode parecer esquisito, mas eu passei até a me arrumar melhor, mesmo que fosse só para mim mesma. Sabe, coisa estranha. Volta e meia, ele me mandava alguma coisa escrita. E com o passar dos dias, as nossas mensagens foram se tornando mais e mais carinhosas. Ele mandava imagens da internet, com frases bonitas, vídeos engraçados, clipes de músicas. E às vezes eu também mandava para ele, principalmente quando me sentia sozinha e abandonada pelo meu marido. Às vezes eu ficava olhando a foto no seu perfil e sabe, nessas horas meu coração até batia fora do compasso. Toda vez que recebia uma mensagem dele, eu me transformava. Sentia aquela sensação tão gostosa e tão diferente quando a gente só consegue pensar em alguém. E quando ele não mandava nada, eu me sentia tão triste, tão vazia. Principalmente se estivesse ali em casa, sozinha e abandonada. Até que um sábado, minha amiga me chamou para sair de novo, para irmos até aquela lanchonete, a mesma, outra vez. E quando ela falou que seu irmão também iria, o coração quase parou de bater de novo. Segundo ela, ele ia passar ali para nos apanhar no final do expediente, e isso se eu topasse o passeio. Olha, eu fiquei toda atarantada, toda eufórica. Cheguei a dizer que não podia, por causa das crianças, e na verdade não podia mesmo. Mas ela ficou insistindo, tentando me convencer a ligar para o meu marido, pedir que ele ficasse com os nossos filhos, ou então as levasse lá na casa da minha mãe, quando ele fosse jogar bola. Para resumir, foi exatamente isso o que eu acabei fazendo. No fim do expediente, saímos lá para fora, e quando vi o carro do Elton parado, lá do outro lado da rua, minhas pernas já falsearam. Juro. Me deu um medo naquela hora que eu quase, faltou pouco, quase desisti. Sabe, veio uma coisa assim na minha cabeça. Cuidado, mulher. Você está agindo errado, cuidado. Você está brincando com fogo. Quase desisti. Até que no final, resolvi seguir o impulso do coração. Eu sabia, lá no fundo eu sabia, que alguma coisa poderia acontecer, alguma coisa que não deveria, e talvez naquela noite mesmo. Quando ele se aproximou, nos cumprimentamos, trocamos um beijo no rosto, entramos no carro e fomos direto à lanchonete sobre o lago do Parque Barigui.
Eu estava tão atarantada diante daquele homem que não sabia o que fazer com as mãos. Até que pelas tantas, a gente ali na mesa, eis que a Marcela pegou o celular, fez uma ligação, foi inclusive falar com não sei quem, assim, meio afastada da gente. E quando voltou, veio com aquela. Ai, gente, vocês não vão acreditar, mas eu vou ser obrigada a deixar vocês dois aqui sozinhos. Sozinho? Mas como assim, Marcela? O que houve? Não foi nada. Só que eu vou ter que ir embora. Vocês não ligam de ficar aqui, né? Olha, eu não sou nenhuma boba. Não nasci ontem. Tava mais do que na cara que ela tinha feito aquilo de propósito, para nos deixar ali sem a presença dela. Talvez estivesse até de combinação com ele, o próprio Elton. Vai saber. Juro. Quase levantei da cadeira e falei que iria embora também. Só que quando vi, minha amiga já tinha se pirulitado. Fiquei tão deslocada ali. A gente ficou na mesa, um olhando para a cara do outro. Eu tão sem graça, porque foi uma coisa tão inesperada. Aí ele perguntou o que eu iria querer de bebida. Eu escolhi, ele chamou o garçom. E aos poucos, felizmente, acabei me soltando, assim. Embora só de olhar para ele, eu tremesse dos pés à cabeça. Nem eu mesmo entendia por que é que estava me sentindo daquele modo. Será que estava me encantando por esse homem? Pelas tantas, ele falou, na verdade, confessou aquilo de que eu já tinha desconfiado. Posso ser sincero com você? Claro, fala. Fui eu que pedi para Marcela marcar esse encontro entre a gente. E também fui eu que pedi que ela nos deixasse aqui sozinhas. Queria muito conversar com você, mas assim, só nós dois. Porque desde aquele dia que eu não consigo tirar a tua imagem do pensamento. Elton, pelo amor de Deus, você sabe que eu sou casada. Não, claro que eu sei. Mas eu também sei que teu casamento não anda bem. Você mesmo me falou. Você não é feliz. Eu sei que você e a Marcela conversam muito sobre isso. E ela também me contou algumas coisas. Valéria, acho que me apaixonei por você. Penso em você 24 horas por dia. Eu não consigo fazer nada contra isso. Ele falou aquilo. E como já tinha feito daquela primeira vez, segurou assim na minha mão. E foi tudo tão rápido, porque ato contínuo se aproximou e colou sua boca na minha. Eu sei que eu podia ter feito tanta coisa naquela hora. Podia tê-lo empurrado, gritado até, lhe dado uma bofetada na cara, por conta daquela ousadia. Ou então, saído correndo daquele lugar. Só que a verdade era uma só. Eu também queria. Também desejava ardentemente aquele beijo. De modo que, em vez de fugir, em vez de me afastar, correspondia àquele beijo com paixão. E foi um beijo tão caloroso, tão apaixonado, de tanto sentimento, de um modo como há muito tempo eu não era beijada, talvez nunca, nem pelo meu marido. E aí eu pergunto, como não me entregar de corpo e alma, mesmo sendo casada, mesmo sabendo que estava errado, e eu sei que estava, mesmo sabendo que não devia. Me entreguei àquele beijo, e de corpo e alma depois, naquela mesma tarde, sem pensar nas consequências. Começamos ali naquela mesa e terminamos em cima de uma cama num quarto de motel. Olha, eu esqueci tudo. A indiferença com a qual era tratada pelo meu marido, as noites de solidão, o abandono em que eu vivia, tudo para experimentar o mais puro prazer nos braços daquele homem.
Eu já tinha escutado, muitas vezes, que quem, de repente, não dá atenção para a pessoa, tá arriscada. E tá mesmo, porque, no meu caso, por exemplo, eu me sentia tão abandonada. Minha vida não parecia ter sentido, faltava uma coisa muito importante. Não basta num casamento ter parceria, ter amizade. A gente não casa para ser amigo. A gente casa para ser amante. Para dar carinho, para receber carinho, para beijar a pessoa, fazer amor com ela. Senão, que graça que tem. E o fato é que, não querendo me justificar, mas de tanto ser deixado de lado por ele, de tanto ele me deixar sozinho ali dentro daquela casa, me tratar com tanta indiferença, de passar semanas e meses sem olhar na minha cara, chegou um momento que, sabe, tudo combinou. Até que no fim, acabei me encantando por outro homem na rua. Sei que estou agindo errado e que tudo isso que eu acabei de dizer não é desculpa. Mas de qualquer maneira foi assim que aconteceu. De que outra maneira eu posso explicar? E aproveito para perguntar: quem pode me condenar? O melhor momento do meu dia é quando estou nos braços do Elton. Na verdade, não precisa nem estar nos braços dele. Só de ouvir a sua voz no telefone, de saber que ele mandou uma mensagem, de que ele está pensando em mim. Sabe, aquele tipo de coisa que faz falta pra gente. Nessas horas, esqueço que tenho um marido, que tenho 2 filhos, e simplesmente me entrego de corpo e alma a esse sentimento, sem pensar em mais nada. Repito, sei que estou errada. Ninguém precisa me apontar o dedo. Não há necessidade, eu sei. Mas também não estou aqui pedindo perdão para ninguém. E nem querendo me justificar. Minha vida toda é responsabilidade minha e eu assumo. E quer saber? Não me importo se estou errada. Porque de que adianta estar certa e ser infeliz? E se alguém quiser saber, mesmo que eu seja castigado algum dia por esse pecado, mesmo que tenha que pagar por esse modo como estou me comportando, mesmo que seja castigada, não estou nem aí. Querem saber? Eu pago a conta. Mas não vou virar as costas para a minha felicidade, para o prazer que eu sempre busquei e que encontrei durante tão pouco tempo com meu marido. Depois tudo foi embora. Não vou deixar escapar. Não de novo. Pelo contrário, vou viver esse amor na sua plenitude. Tudo como sempre sonhei. Podem me criticar, podem dizer que estou errada, mas não vou virar as costas para a minha felicidade. Não vou. Mesmo que para isso seja preciso queimar no fogo eterno do juízo final.